Dorival Júnior corre algum risco de demissão em caso de derrota no clássico para o Santos no domingo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Dorival Júnior corre risco de demissão no Corinthians? Pergunta ganha importância diante da fase horrorosa do Timão. São 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas e 2 empates. A verdade é que o Corinthians em 2026 fez um único grande jogo, na vitória contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, que valeu o título mais um ao clube. Mas nos outros jogos, desempenho bastante abaixo. 16 partidas, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, eliminação para o Novo Horizontino nas semifinais do Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, depois de perder pro Curitiba em casa, algo que nunca havia acontecido na Neoquímica Arena. Corinthians despencou para 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, são 7 pontos conquistados em 15 possíveis. Dorival Júnior ainda não corre risco de demissão, apesar do barulho grande, dentro e fora do clube. A avaliação é de que o Dorival não tem conseguido fazer com que o elenco como um todo evolua. O Corinthians tem vivido de destaques individuais e não do coletivo. Ainda assim, mesmo que perca para o Santos na Vila Belmiro no domingo, não deve haver demissão. Existe a especulação de que Cuca é o novo alvo do presidente Osmar Stabile. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa do departamento de futebol para saber se essa coisa já esquentou. E a resposta, abre aspas, nesse momento, sem sentido pensar no Cuca. Não dá para descartar que mais para frente o Cuca apareça como opção, mas, por agora, o Corinthians insiste em Dorival Júnior. Vai haver a necessidade de mais 1 ou 2 tropeços de forma... Mais um não, de pelo menos mais 2 tropeços de forma consecutiva para que o treinador comece a correr risco. Ele vai precisar de resultados nos 3 próximos jogos até a pausa para a data FIFA, para evitar qualquer risco de demissão. Os 3 próximos jogos contra Santos fora de casa, Chapecoense fora de casa e Flamengo em casa. Se não for bem nessa sequência, aí sim dá para imaginar Dorival Júnior demitido no Timão. E você, o que pensa sobre a possibilidade de queda do treinador que foi campeão da Copa do Brasil no fim do ano passado? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau. E fala também sobre uma grata surpresa no Corinthians. Reforço meio inesperado tem dado conta do recado. Hora de te falar quem é a grata surpresa no Corinthians: Zaccaria Labiade, o meio atacante marroquino que chegou sob enorme desconfiança, porque só foi contratado por indicação de Memphis Depay, deixou excelente impressão nos companheiros, nos membros da comissão técnica e também na diretoria do Corinthians desde que desembarcou no Parque São Jorge. Um jogador grande, experiente, com mais de 30 anos de idade, passagem por times importantes do futebol holandês. Do fato de estar em declínio na carreira e ser bem pouco conhecido do pessoal do scout e também da comissão técnica, fez com que o Labiade fosse encarado de forma meio estranha no começo. Mas o cara parece ser super gente boa, tem sido inclusive chamado por todos os demais companheiros de Zaca, tem tentado improvisar no português, super carismático e dentro de campo tem deixado ótima impressão. Um jogador que atua pelo lado esquerdo, muitas vezes como ponta, às vezes como meia. A tendência é que o Labiade, ou o Zaccaria, como queiram, passe a ser mais importante e tenha muitos minutos no decorrer da temporada. Jogador contratado, sem custos e com salário de R$400 mil por mês. Já o Corinthians conseguiu pagar a primeira salgada parcela dessa temporada relacionada ao financiamento de seu estádio. Hora de falar sobre o Corinthians, que pagou a primeira salgada parcela de 4, que ele terá de bancar em 2026 por conta do financiamento da Neoquímica Arena. O Corinthians acertou nos últimos dias cerca de R$28 milhões de repasse para a Caixa. Serão R$115 milhões nas 4 parcelas. As próximas em junho, setembro e dezembro. Imagine se você, presidente de um clube de futebol e com a necessidade de bancar quase R$30 milhões a cada 3 meses. Essa é a difícil missão do Corinthians por conta do financiamento do seu estádio, construído lá atrás, em 2014, mas com uma dívida ainda de R$660 milhões. O Corinthians tenta apressar a Caixa para responder àquela proposta de perdão da dívida em troca do repasse dos naming rights por 10 a 15 anos. Caixa ainda não deu o assunto como descartado, mas as tratativas não parecem estar perto de um acerto.
Você sabia que o São Paulo se tornou... Bora te atualizar sobre o Corinthians com o Duílio Monteiro Alves virando réu em processo na justiça. E o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se tornou réu em ação por apropriação indébita. A situação bem parecida à que viveu alguns dias atrás o também ex-presidente André Sanches. A decisão de tornar o Duílio réu veio da juíza Elaine Palanielli. Importante registrar que Roberto Gavioli, ex-gerente financeiro, também passa a responder a esse processo. A acusação do Ministério Público é de que Duílio Monteiro Alves teria usado um cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais durante os anos de 2021 a 2023. O valor total de gastos nesse cartão de R$ 41.800. Restaurantes de luxo, hotéis e compras em lojas chiques fazem parte dessa conta de R$ 41.800. O Ministério Público pretende condenar o Duílio e exigir que ele devolva a integralidade desses valores com juros e correção monetária. Tem mais uma informação importante do Corinthians. Na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Timão vota uma ampla reforma estatutária. Entre os temas que mais importam para o torcedor está a possibilidade de direito a voto para membros do fiel torcedor na eleição para presidente do Timão. Se existe alguma chance de o goleiro João Paulo dos Santos, hoje emprestado ao Bahia, virar reforço do Corinthians. Que história é essa de que João Paulo, goleiro que fez história com a camisa do Santos, pode virar reforço do Corinthians? Especulação surgiu nesse final de semana. O João Paulo está emprestado ao Bahia e não vive uma boa fase por lá, ele é reserva. A situação é tão delicada para o João Paulo que o Bahia está buscando um outro goleiro. Bruno Bertinato, da Portuguesa, é um dos alvos. Então dá para dizer que se o Corinthians de fato levasse a história adiante, tirar o João Paulo do Bahia não seria um problema. A publicação que surgiu no fim de semana dá conta de que a maior dificuldade para trazer o João Paulo para o Corinthians é a identificação que ele tem com o Santos. Não sei se isso é uma grande realidade, levando em consideração, por exemplo, que o Palmeiras contratou recentemente Carlos Miguel, que era jogador do Corinthians. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Santos, para saber se o Santos tem interesse em negociar o João Paulo com o Corinthians, em que pé estava essa negociação, e o Alexandre Matos me assegurou que não houve qualquer contato do Corinthians em relação ao goleiro. Só para completar, registrar que o Corinthians já conversou com o Neto, do Botafogo. Informação que eu tenho, vinda do Corinthians, é de que o negócio não avançou porque o Corinthians recebeu informações ruins em relação ao Neto no dia a dia. Lucas Arcanjo, do Vitória, foi especulado. Bruno Bertinato também. Há necessidade de compra desses dois atletas, o que faz deles dois nomes descartados. A saideira sobre o Timão, um tarólogo chamado Luiz Fernando tirou as cartas para prever o que vai acontecer com a passagem de Lingard, ex-jogador do Manchester United, no Corinthians. E segundo o tarólogo, a passagem vai ser agitada, com bons e maus momentos, e talvez com ele se perdendo por conta do ego. Se acredita em cartas, em previsões, já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa, beleza?